ver tua glória, ó Deus. Venha sobre nós, venha sobre nós, para sobre a sua igreja, ó Deus. Toca a tua igreja, ó Deus. Queremos ver tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti, Senhor.
estarmos neste lugar chamado Casa de Oração. Bom estarmos aqui. Quem teve um dia bem corrido, diga graças a Deus. Bom podermos estar aqui. Abra a tua Bíblia, querido, no livro de Juízes, no capítulo 6. Coisa boa é estarmos na casa do Pai. A gente vai falar de um homem, todo cristão já ouviu falar dele. Esse homem era Gideão. E Gideão agora vai ser surpreendido a se levantar como profeta no meio de uma crise. Repete comigo assim, no meio das crises, eu preciso ser profeta. Repete isso de novo. No meio das crises, eu preciso ser profeta. Parece algo muito simples, não é verdade? Só que a gente sabe que quando chega a Vera, não é bem assim. Quem aqui de repente não se viu sem saber o que fazer alguma vez na vida? Quem aqui alguma vez na vida ficou numa situação sem saber muito o que fazer? Levante sua mão, deixa eu te ver. Tem alguém humano nesse nível aqui? Ok. É mais ou menos isso, porque a Bíblia diz que os midianitas agora, eles simplesmente destruíam. Por onde passavam, os midianitas destruíam Zezé. Absolutamente tudo. Zezé vem de um bairro onde a agricultura é a subsistência da população. E não diferente do contexto geográfico onde Gideão está inserido. Todos os recursos e as provisões agora de Gideão, não só dele, Vera, da sua casa, mas de onde ele estava. E a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham, Rosângela, e eles se apropriavam de absolutamente tudo. Tudo, Rodrigo, tudo. E com tamanha barbaridade, enfim. E a Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 6, que... Lê comigo o 6, verso 6. Para a gente entender que nível que estava. Diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Aqui, ó. É aqui. É aqui. É aqui. A Bíblia diz que então eles empobreceram muito. Quem aqui hoje de verdade olha para a tua vida? Quem sabe tem alguém aqui como eu me sinto hoje. Ontem eu tive eu não sei se eu posso chamar isso de oportunidade. Não sei nem que nome que dá para isso. Ontem eu fiz a celebração fúnebre de um tio. E no meio disso a gente vai rever familiares. Quem aqui, a sua família é mais ou menos... Não, a sua não deve ser igual à minha. Que a gente vai rever alguns primos que você nem conhecia os filhos dele. E você vai conhecer alguns primos nesses momentos. Não, a sua família não deve ser assim, só a minha. Enfim, no meio desses contextos, que eu não sei se eu posso chamar de oportunidade, eu fui conhecer primos lindos, jovens, filhos de primos. E neste momento, onde a gente então sempre retorna às origens, no meio de uma conversa, sim ou não? É quase sempre assim.
E a gente vai lembrar de quando era, como é que é a família. E a gente vai lembrar de algumas coisas quando a gente era pequeno, enfim. E eu vivi ontem à tarde, durante toda a minha tarde, dentro daquele cemitério, conversas assim, Nilmara, a respeito de como era a vida antes. E a gente foi vendo quanto matuto a gente era. E eu não digo isso aqui minimizando, não. Nem diminuindo, não. A íntegra. A gente vem de uma origem muito matuta. Matuta mesmo. Onde a maioria dos homens, tios, que ontem estávamos ao redor daquela cerimônia conversando, alguns vestiram shorts com um elasquinho, aquele elasquinho, sabe aquele elasquinho? Na cintura, com 6 anos de idade, colocou o primeiro short. Que quando chegavam os outros parentes no terreiro, tinham que correr e se esconder no mato porque estavam nus. Porque não tinha roupa. Pastora, não é possível. Na minha família foi. E eu não estou falando de centenas de anos atrás, não, galera. E quando a gente volta um pouquinho, a gente lembra, Vanessa, um pouquinho das nossas origens. E a gente olha para o ontem, admirado e grato pelo hoje, sim ou não? Grato pelo hoje. E a gente vai vendo, eu não sei você, mas eu me sinto muito rica. Quem aqui, sem vaidade e presunção, mas você se sente rico, gente? Eu me sinto. E a gente vai ver que quando a gente já viveu dias difíceis, muito difíceis, a gente sabe como é que é. A Bíblia diz que todo o povo empobreceu muito. E quem já foi pobre e viveu o estado da pobreza é tão grato à prosperidade, ao benefício que Deus faz, enfim. E Gideão agora ele vai fazer, o Walker vai ser o pregador da noite. Eu tô doida para ver o Walker pregar. Gosto muito. E a gente que já veio de dias difíceis, a gente hoje olha para o nosso contexto e fala: Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. E Gideão, quando estava vivendo esse momento e toda a sua terra, empobreceu-se muito. E ele vai clamar ao Senhor. Eu aprendo com Gideão que nos momentos de crises que a gente vive, não só a financeira, a gente precisa ser profeta e clamar ao Senhor. De repente, você que está nesse culto, você começou o ano desempregado. Eu quero dizer para você que não findará o meio do ano sem que você esteja empregado e assalariado. Ah, gente, eu creio nisso. A gente precisa ser profeta no meio das crises. Amém? Seja profeta, libere uma palavra sobre a vida de alguém. Onde você estiver. Libere palavras sobre a vida de alguém onde você estiver. Hoje uma moça de um caixa, de um comércio que eu entrei. O Espírito Santo disse para mim: libere uma palavra sobre ela. E eu liberei uma palavra de prosperidade na vida daquela moça e ela recebeu. E para minha surpresa, quando eu paro o carro aqui do outro lado, nessa padaria, mercearia do outro lado, para entrar algo rápido e sair rápido, tem um rapaz com uma caixinha de paçoca na entrada do comércio. E quando eu saio do carro para entrar rápido, eu não sei você, mas a gente às vezes faz tudo tão corrido. E ele só gritou: Pastora Paula. Eu falei: glória a Deus. E fui entrando. E aí quando eu estou saindo do carro, Suelen, que eu estou botando a mão na maçaneta, e ele vem e fala assim: pastor, eu posso te pedir algo? Eu disse: pode, filho. Ele disse: a senhora pode liberar uma palavra e orar por mim agora? Eu disse: agora.
E a gente ali na esquina, no meio de tudo, eu disse, fecha os olhos. Coloquei a mão sobre a cabeça dele e nós oramos ali naquela calçada. Amém? No meio das crises a gente precisa ser profeta. Eu disse para ele, filho, essa caixinha de paçoca vai multiplicar de uma forma como nunca multiplicou. No meio das tuas crises, seja profeta. Profeta para você, profeta para a tua casa, profeta para os teus filhos. Eu acredito. Amém? A Bíblia diz que Gideão agora então vai clamar ao Senhor. E quando a gente clama ao Senhor, o Senhor faz. Curve a sua cabeça. Eu quero clamar ao Senhor pela tua vida. Curve a tua cabeça. Nós vamos fazer diversas orações aqui hoje, já fizemos, mas agora especificamente eu quero orar pela prosperidade. E essa prosperidade é muito mais do que um salário. Eu estou falando de repente de quitar despesas também, compromissos, sonhos. Porque a gente sonha, mas a maioria das vezes a gente precisa de dinheiro para realizar esses sonhos. Eu tenho um sonho de Israel. Você acha que eu vou como? Eu vou precisar de dinheiro, galera. Fecha os olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, aqui estão os teus filhos. Deus, nós só entramos neste lugar porque nós acreditamos que esse lugar é casa de oração. Esse lugar, ó Deus, é um lugar onde a gente se reúne. E a gente não se reúne no nosso nome, a gente se reúne no teu nome. E o teu nome tem poder. Pai, aqui tem pessoas que trabalham por conta própria. E que o sonho dela, Senhor, quem sabe, é ter um automóvel para sair de casa e vir até aqui. Aqui tem mulheres que sonham com a sua carteira de habilitação que ainda não tirou. E que precisa de recurso financeiro. Aqui tem chefes de família, ó Deus, que têm pedido ao Senhor condição este ano, quem sabe, de dar uma escola melhor para os seus filhos. Um curso de inglês que ainda não pôde pagar. Quem sabe proporcionar uma viagem de descanso para sua família, com a qual muito tempo não fez ainda. Porque o recurso foi para cobrir despesas. Pai querido, realiza sonhos também na vida desta mulher, deste homem. Que esta mulher e este homem, ó Deus, tenham o suficiente. Alguns aqui desejam fazer uma faculdade, Deus. E sabemos que isso precisa de recurso financeiro. Pai querido, pessoas aqui que de repente olham para a sua idade, já nem vê mais condição de voltar, sentar, aprender, se graduar. Pai querido, que o Senhor possa impulsionar a vida desse moço a voltar a sentar na cadeira. Deus, em nome de Jesus, esta pessoa, Deus, que trabalha por conta própria, que é o Senhor que dá todo dia a porção diária, como o Senhor dava para Elias. Pai querido, abençoa o teu filho, a tua filha, dá paz e saúde para trabalhar. Envia clientes, que os clientes, ó Deus, sejam uma bênção. Meu Deus, que os companheiros de trabalho sejam uma bênção. Abençoa a firma, meu Deus, onde essa pessoa está trabalhando. Abençoa o patrão, abençoa a empresa, que haja novos contratos. Meu Deus, trabalha no coração e na mente dos gerentes, para que haja aumentos de salários, para que esse que está aqui, Senhor, que ele tem funcionários, dobra o recurso dele para que ele abençoe as famílias que dependem dele, Senhor. Pai querido, abençoa casais aqui, que quem sabe o desejo é fazer o segundo andar da casa. Alguns sonhos aqui, ó Deus, quem sabe de melhorar o conforto da casa. Pai, abençoa. Deus, porque nós sabemos que é o Senhor quem nos enriquece, é o Senhor quem nos dá. E nós essa noite queremos declarar e dizer que nós somos dependentes de Ti e acreditamos em Ti. Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja na totalidade, em nome de Jesus. Amém? Sai do teu lugar, se assim desejar, ofertar a casa do Pai. Vem aqui à frente. Fique de pé que nós vamos orar pelo pregador. Eu trabalhei como camelô, a grande parte da minha vida eu fui camelô. A grande parte da minha vida eu fui camelô.
E eu precisava que Deus me desse uma porção todo dia, Clara. Quantas vezes eu fui dormir tendo o caixa zerado. Porque quem vive de uma forma autônoma, ele vive em milagre todo dia. Quantos dias eu acordei de manhã tendo caixa zerado e naquele dia tendo que pagar 4, 5 mil reais? Sabe aquela coisa de você dizer, Jesus, se o Senhor tem que entrar com muita força aqui. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida que Deus possa te surpreender todos os dias. Todos os dias. Alguém me disse essa semana que devia algo, como se fosse, acredito que aproximadamente uma mensalidade de 400 e pouco, mais de um ano. Alguém que devia mais de 5 mil reais, um determinado local. E já com vergonha, sem saber muito como vai negociar, porque você só vai negociar quando você tem o dinheiro, sim ou não? Eu não sei você, mas eu não tenho muita coragem de tentar negociar quando eu não tenho a grana. Eu já vivi busca e apreensão. Aqui, quem já viveu busca e apreensão? Tomaram o seu bem porque você não pagou. Você não tinha. Só eu, gente. Uau. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Pastor, isso te envergonha? Absolutamente. Eu não sei você, mas eu gosto de falar também das minhas derrotas. Porque é uma ilusão falar só de vitória. Para. Vira para quem está do teu lado e fala assim, não se iluda, a vida não é só de vitória. Acorda. Senão você vai viver iludido e depressivo dentro do quarto. Acorda. Tem derrota. E essa pessoa, pastor, foi lá, pela fé, Nilmara, tentar negociar. Porque já não tinha mais como, porque ela precisava resolver aquilo para resolver outra coisa. E quando ela chegou lá, deu alguma coisa, eu não sei o nome, chama coisa, quando a gente não sabe, alguns vão dizer milagre. Deu alguma coisa nos computadores, na finança, na organização e sumiu. A pessoa disse, você não deve nada não, não tem dívida aqui não. Quem acredita que Deus é poderoso para... Gente, isso não é historinha não, gente. Amém? Eu creio nisso. Vamos receber o Walker com alegria nessa noite. Eu amo a sua vida. Eu amo a sua vida. Graça e paz, igreja. Boa noite. Quem teve um dia abençoado aí de trabalho, muito trabalho, cansativo, de reuniões e muito trabalho. Mas o prazer de estar aqui se renova, conseguir chegar em casa, conseguir pegar minha família e chegar aqui a tempo. Isso já é uma grande vitória, né? Então, você sair de casa, deixar sua família, conseguir retornar, pegar sua família e trazer para a casa do Senhor, estar aqui presente, isso já é uma grande vitória, já é uma grande palavra já, né? Quantas famílias destruídas, tantas famílias separadas, e aí você ter sua família na casa do Senhor, junto contigo, já é uma grande diferença. Quem já teve a família separada assim, sabe o que é isso? Hoje tem a família junto aqui no altar, aqui próximo, dentro do salão, correndo, né? Uma das minhas corre muito, né? Então, mas estar aqui dentro é maravilhoso. Então, hoje fui incumbido de deixar ser usado. Não sei se estarei algum dia ao nível de poder ser usado, porque ainda me sinto muito pequeno para ser usado, como outros que são usados de alguns momentos de forma tremenda. Mas eu sou miserável para julgar eu mesmo. Então, com certeza, se Deus me colocou aqui, é que Ele vai me usar, e eu tenho fé nisso. Amém? Hoje nós vamos entender um pouco mais de alguns
pontos importantes da nossa caminhada dentro de uma colocação feita por João em 15. João 15, por favor. Dentro de uma perspectiva bem diferente, à luz da Bíblia, é claro. Todos aí? Tem nossos irmãos aqui que ele sempre gosta de deixar um título para a mensagem, é muito interessante, né? Nosso amigo Hélio, ele sempre fala, nosso amigo e irmão Hélio, fala assim, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título da mensagem seria tal. Ele sempre cria alguma coisa assim. Isso é legal. Às vezes a gente tem algumas coisas assim, inspiradas por Deus, a gente nem sabe, e Deus está movendo pessoas para mover outras pessoas, para mover outras ideias. E eu também tenho um título para essa mensagem, se eu pudesse dar um título para ela. E aí, esse título é uma reflexão. Por que fui escolhido e como atender sendo constante? Você já fez essa pergunta? Quantas pessoas que estão aí fora podiam estar aqui dentro? Mas por que você foi escolhido? Será que você merece estar aqui? Será que eu mereço estar aqui? Será que nós merecemos estar aqui? E aí a gente começa a se perguntar, por que eu estou aqui? E aí a segunda parte da pergunta, da reflexão é o seguinte, como ser constante? Como ser constante? E aí eu creio que o maior desafio da atualidade é ser constante, principalmente aqui dentro da igreja. Principalmente aqui dentro da igreja. Eu falo por mim, tá, pessoal? Estou falando por mim. Cada um faz seu exame de consciência, mas eu falo por mim. Ser constante é bem complicado. E aí nós vamos ver, ou não ser constante, consequências que podem acontecer. Todos chegaram aí? A palavra de Deus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Grifa aí a palavra poda. Para que dê mais fruto ainda. Só repetindo aqui, ele poda para que dê mais fruto ainda. Olha que interessante. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Deixei grifado aqui, depois a gente vai falar sobre essa questão. Permaneça em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Pai, sua palavra está sendo ministrada. Eu te peço, Senhor, que abra os corações, Pai, nessa noite, Pai, para que entenda cada detalhe dessa palavra, Senhor. Me usa, Senhor, nesse lugar, Pai. Pai, com todo o poder e autoridade que tenho no seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, pastor. Pode sentar, por favor. Eu trouxe uma reflexão aqui sobre a questão da poda. Eu vou passar alguns pontos importantes aqui,
para entender a importância da poda. Podar consiste em eliminar certas ramificações de uma planta ou de uma árvore, para lograr que o seu desenvolvimento seja mais forte e que seus frutos rendam mais. Nessa tarde, estava trabalhando, é claro, tirei um tempo no final da tarde de reflexão. Na verdade, será 5:30 da tarde. E Deus me levou a refletir sobre o que é um processo. O que é um processo dentro de uma empresa? Um processo de avaliação. Eu levo para um lado... Imagina se aqui tivesse uma avaliação de desempenho. Não sei se todos estavam na igreja, que o pastor um dia chegou aqui, fez a reunião de oficiais, aí sentou todo mundo e falou, esse ano nós vamos ter metas. Meta para isso, meta para aquilo, meta para aquilo. No final do ano eu vou sentar, não sei se foi só alguma coisa que ele provocou, ou se ele estava falando sério em relação a isso, mas ele deu essa provocação. E falou, no final do ano eu quero saber de vocês, quantas almas vocês ganharam para Jesus? Quantas pessoas vocês trouxeram aqui para a igreja? Convidaram? Eu vou querer saber de um por um. Só para os oficiais aqui, nessa parte que está sentado aqui. E falou aquilo. E aí Deus me fez refletir assim, se imagina se o pastor levasse isso a ferro e fogo e, estou falando da poda. Aí ele ficasse lá na porta, quantas pessoas você trouxe para cá e aceitou Jesus? Não trouxe... você está eliminado da igreja, você vai procurar outra igreja, que essa daqui você não vai ficar mais não. Esse é o processo de avaliação de desempenho dentro de uma empresa normal. Se aqui fosse uma empresa, se aqui coubesse esse tipo de situação, em te avaliar, em te podar quem não produz. Vocês conseguem entender a minha reflexão? E aí quando você ouve certas colocações, e aí cabe muito bem dentro desse contexto, de que realmente nós estamos produzindo, o que realmente nós estamos fazendo. E o Espírito Santo toca em você nos lugares e você pensa que é coisa da sua cabeça, pensa que sei lá, alguma coisa. Essa semana eu fui surpreendido por um trabalho pesado, e eu precisava da ajuda das pessoas. Eu já estava num esgotamento muito grande de fazer o trabalho, e foi direcionado algumas pessoas para fazer o trabalho, e aí quando chegou lá para me ajudar, eu só ia direcionar o que a pessoa ia fazer. Cheguei lá, duas pessoas com uma mal vontade, mas uma mal vontade que eu fiquei desesperado. Falei assim, sobrou tudo para mim do mesmo jeito, eu vou fazer, e os dois ainda vão levar fama, e eu vou ficar enrolado ainda e cansado, e eu cheio de trabalho. Eu não sei se todos são assim, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu trabalho com as duas coisas, com força física e no computador, tomando muitas decisões que vão impactar um monte de gente, várias famílias, em relação a trabalho, a estudo, ao longo do ano inteiro. Eu estou exatamente num processo desse agora, de janeiro, fevereiro, tomo um monte de decisões, e quando o corpo está muito cansado, e aí já não é a mesma coisa, as pernas, o corpo, e aí acabo não conseguindo avançar em certas decisões. Então não sei se vocês passam por isso, e eu estava apreensivo, porque se eu fizesse aquele trabalho, eu ia ficar cansado, não ia conseguir tomar nenhuma decisão importante que estava no meu computador, que eu tinha que tomar, ia ficar parado, ia complicar, e eu tenho prazos muito apertados mesmo. Aí eu falei, vai ter que acontecer alguma coisa. Aí eu tinha que pegar, para facilitar, eu tinha uma ladeira de íngreme, muito íngreme, de 100 metros de altura. Aí eu falei assim, eu pego o carro, uma montana, pego o material que tem que levar, pego num ponto, levo até um certo ponto, e vocês vão carregar só a parte reta. Mesmo assim, os dois estavam com uma preguiça agarrada neles. Eu falei, meu Deus do céu, vocês homens estão muito preguiçosos, estou levando a metade do caminho. E o Espírito Santo falou assim, quem está errado é você. Está errado é você. E eu não sabia,
Sabe quando essa questão, você não sabe o que fazer? E aí eu parei o carro, olhei para ele, falei, o que eu falo para esse homem? Tinha um deles próximo a mim. O que eu falo para esse homem? Aí quando ele estava, prestei atenção, ele estava com o celular no bolso, ouvindo louvores. Lembra da mulher correndo na praia? Eu falei, é a minha deixa. Aí parei, desliguei o carro, aí desci e falei assim, Deus é bom, né? Aí ele falou assim, é isso que me sustenta. Aí eu falei, E aí, fui usado ali, muito usado mesmo, conversei com ele. No meio da peãozada, quase que virou um culto. E assim, ele está em processo de separação, a esposa já está há 3 dias, não sei se está assim, porque eu tenho certeza que Deus já agiu nesse casamento. E naquele momento ali, dei uma palavra ali para ele. Falei, para tudo, não bota a mão em nada. Não bota a mão em nada. Agora eu quero que você não bota a mão em nada. E vamos conversar. Aí falei, conversei, ouvi. Ele foi, se desabafou, falou do que está acontecendo. Aí eu falei, o seu nome vai entrar agora na sua esposa num ciclo de oração agora. E aí passei um colega, já estava passando, já liguei para a Márcia, tem um casal na situação assim, assado, ela vai, que estou botando em oração agora nessa tarde. E aí, e é muito bom você se sentir ser usado por Deus para uma situação que você está totalmente fora ali, né? E você entra dentro de um contexto. Então, é isso que eu quero trazer, essa reflexão de você pensar em como pode ser usado dentro do contexto, né? Voltando à reflexão de ser podado, né? Você fica assim, o que eu estou produzindo? Se eu não estou produzindo aqui dentro, eu não estou produzindo lá fora, eu não estou produzindo em lugar nenhum, como que eu posso produzir? Eu compartilho muito com a minha esposa, que Deus que coloca ela dentro desses hospitais, dentro desses leitos, dentro desses CTIs da vida, para ser usada. Tem que ser usada, tem que chegar lá e dar uma palavra. Muitas pessoas estão ali acamadas. E hoje mesmo ela compartilhou comigo que ela já tem 1 mês que uma pessoa está lá internada. E hoje ela foi liberar uma palavra. A pessoa falou para ela, você em 1 mês. 1 mês. É a primeira pessoa que falou de Deus. É uma reflexão, porque a gente fica assim, o que as pessoas estão fazendo? Estão acreditando só na medicina, só nos médicos, só nos medicamentos? É impossível que não tenha uma pessoa para parar no beira do leito, Jesus vai te curar. É impossível que não tenha uma pessoa aí. Deus vai agir na sua vida, é uma coisa rápida, é impossível. E muitos estão se escondendo, estão se limitando muito. E eu passo por esse contexto aqui. Falando ainda aqui sobre a poda, existem diversos tipos de poda. A poda de limpeza é a mais frequente, consiste em extrair ramos. Uma poda de limpeza também é importante para ajudar a permitir a entrada de luz nas partes mais escondidas das plantas. A gente começa a refletir, você começa a tirar ramos, tirar pessoas, tirar objetos, tirar coisas que está atrapalhando a luz chegar. Isso se reflete, pelo menos na minha vida, que tem coisas que a gente precisa tirar realmente. Tem coisas na nossa vida que realmente a gente precisa podar. Podar não para crescer, mas para eliminar mesmo. Porque isso acaba trazendo sombra para a nossa vida. E essas sombras, elas atrapalham o nosso crescimento. Muitas vezes a gente não percebe que uma sombra dessa está fazendo obstrução a coisas boas que estão para chegar. Então, um pouco mais de visão em relação à nossa vida dessas sombras faz com que a gente abra espaço para outras situações. Os momentos que você consegue visualizar isso,
traz uma nova perspectiva para a sua vida. Então, recentemente eu adquiri aqui, junto com o nosso empresário aqui do lado, carretinha, né? Uma carretinha. Então, às vezes você fica tão limitado ao seu salário, ao seu pagamento, aquelas coisas ali, e aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho feito nenhum investimento em algo diferente, num pensamento diferente. E porque você só olha para a sombra da dívida. Você não pensa em momento algum em investir, mas eu estou apertado, mas eu tenho que investir em alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que abrir oportunidade para meu lado financeiro também de alguma forma. Então, futuramente vou estar divulgando aí algumas atividades de brinquedos, alguma coisa que a gente vai alugar junto com o meu cunhado, né? Então, eu vi a oportunidade de abençoar um irmão da igreja, comprando um equipamento ali, e ao mesmo tempo abrir a porta para daqui a pouco estar fazendo um frete, e ele mesmo já me deu algumas orientações. Então, são coisas que, algumas situações que a gente vai abrindo na nossa mente e vai criando. Então, pensando em podar um pouquinho esse lado da murmuração em relação ao lado financeiro e começar a pensar, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso buscar para mudar um pouco essa questão? Seguindo aqui a questão da poda, do mesmo modo que se corta o cabelo para que ele cresça com mais força, a poda contribui para oferecer impulso no desenvolvimento das plantas, ajudando ainda a proteger tais plantas contra doenças e pragas. Algumas podas que já foram muito comentadas em muitas igrejas, quando eu comecei a ouvir muito dentro da igreja sobre ficar no banco, ficar afastado, e aí você ficava ouvindo aquelas coisas assim. Essas podas, muitas vezes, as pessoas não saíam da igreja, né? Retornava com mais força, mas era a poda naquele comportamento, né? Hoje, até reprimido, né? Por algumas pessoas, de algumas atitudes, né? Mas a poda não é tudo, né? Você pode podar, a pastora pode podar, pode cuidar, mas além de você ser podado, após você ser podado, vem um assunto que é a segunda parte, que fala sobre ser constante. Como é difícil fazer os 12 dias aqui, né? É difícil fazer os 12 dias de clamor aqui por 12 meses de vitória. É muito difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque nós não somos constantes. Muitos de nós não somos constantes. Quem é constante dentro da igreja, aqui o tempo inteiro, sente até o cansaço, porque são vários dias direto. Mas quem é constante mesmo, quem não é constante, sente uma diferença muito grande. Quem está aqui geralmente 3 vezes na semana, vir mais alguns dias vai ser cansativo, né? É cansativo, né? Porque tem a rotina do dia. Orar na madrugada é a mesma coisa. Para quem não ora, começar a orar de madrugada é cansativo. Então, ser constante é o desafio. Eu peguei até um material aqui para falar sobre essa questão de ser constante. Constante é um adjetivo atribuído a tudo aquilo que faz parte ou está incluído em algo. Consiste numa característica relacionada ao que está manifestado ou registrado em determinada coisa. Exemplo: o esforço constante do menino levou a conquistar feitos grandiosos. O desafio de ser constante, o desafio de permanecer constante em oração. O termo constante também pode fazer referência a algo que se repete ou que tenha uma continuidade, uma progressividade. O termo constante, ele vem da matemática, vem
dos exercícios, né? Exercício físico também traz essa reflexão. Quanto mais você repete os exercícios, quanto mais você exercita, mais você cresce dentro daquele desafio. Então, ser constante, eu quero voltar aqui a nossa reflexão, aqui no nosso versículo, é isso, seguir uma vida assim. Então aqui ele diz: permaneça em mim e eu permanecerei em você. Então, o que traz isso da videira? Se você permanecer aqui na videira, ele vai permanecer em você. Amém? Uma outra parte, o versículo traz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então não adianta você só enxertar, ele tem que estar enxertado em você também. E assim você dá frutos. Amém, irmãos? A reflexão é você estar aqui dentro e ele estar dentro de você. Essa é a reflexão. Que às vezes a gente está aqui dentro e ele não está dentro de nós. Então a reflexão é pensar: eu tenho que estar dentro. Por que ele fala aqui essa videira e o ramo? Porque se você não estiver nele e ele em você, você não vai receber alimento. Se você pegar um galho seco e enfiar ele, um galho totalmente seco, e enfiar ele numa árvore, o galho vai estar na árvore, mas a árvore não vai estar no galho. Ele não vai receber alimentos. Deu para entender, pessoal? Essa é a minha reflexão de hoje. Essa é a palavra de Deus que colocou no meu coração e para compartilhar com a igreja. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aonde você está ligado? Como nós não nascemos em Israel, a Bíblia nos chama de gentil. E comparado a uma árvore, nós não somos. A Bíblia nos compara como zambujeiros. É um tipo de planta que ela não tem enxerto, ela não produz. E nós fomos enxertados em Cristo Jesus. E o enxerto, ele tem um propósito. Quem aqui talvez já plantou uma árvore de enxerto? Um pé de tangerina enxertado que dá tangerina antes de um ano. Um pé de laranja enxertado que ele dá laranja desse tamanhozinho. E esse zambujeiro, o objetivo dele é ser tirado. Ele é uma planta que dá no meio do mato e que ele não produz nada. E a Bíblia nos compara a essa planta, o Senhor tirando do lugar que não produz nada e sendo enxertado nele para que seja produzido. Você foi colocado e plantado para produzir. Existe um resultado que é alcançado através da sua vida. Quando você é plantado no Senhor para produzir, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque a tua necessidade é suprida por Ele. E em alguns momentos a gente vai passar pela poda que o Walker está dizendo, e o objetivo é o quê? É ser arrancado fora. Essa poda é para que a gente produza mais. Só é arrancado se não estiver produzindo nada. Você poderia dizer para você mesmo:
eu preciso produzir? Quando o Senhor ele cobra, ele traz a parábola dos talentos, que ele cobra daquele que não produziu talento nenhum, ele justamente está dizendo o seguinte: eu coloquei algo na sua mão e que você não deu resultado. Já parou para pensar como é frustrante o seu filho estudar o ano inteiro, você investir nele tempo, gastar tempo, e o resultado ser uma reprovação muito grande? Porque você espera que o teu filho, que tem todo o tempo do mundo, que não tem que trabalhar, que não tem as obrigações de casa para cumprir, como suprir as necessidades, que ele simplesmente cumpra com a sua pequena obrigação, que é passar de ano na escola. Assim é o Senhor, quando Ele quer que a gente cumpra a nossa pequena obrigação de produzir frutos. E quando a gente não produz, a gente não passa. O Walker é professor no Senai, né? Quando o aluno não atinge as notas suficientes, porque pode ser 5, pode ser 6, ninguém está exigindo um 10. Quem tira 6 também passa. Mas se tirar abaixo de 5, precisa tirar sempre 10 para passar? Não. Quem tira 9 passa, quem tira 8 passa, quem tira 6 passa. Quem tira 5 está em cima da média? Se tirar 5 anos todo passa, reprova. Eu nem sei mais os valores das notas, das médias. Então existe uma média, um ponto de partida. Qual é a sua média? Qual é a minha média? O resultado eu produzo através de quais atitudes? Um mês e ninguém tinha falado de Deus. Um mês. Às vezes a gente esquece quem somos no meio do ambiente que vivemos, que sequer na hora do almoço as pessoas estão todos olhando o crente. Está todo mundo olhando o crente que vai parar para almoçar. E ele vai lá e pega a comida e começa a comer. E aí o ímpio fala assim: se ele que diz ter intimidade com Deus, na hora de agradecer pelo pão, ele não agradece, quem dirá eu? Você orou hoje na hora do almoço? Pai, eu te agradeço por esse alimento que o Senhor coloca sobre a minha mesa e me dá a oportunidade de desfrutar dele. Obrigado pelo pão de cada dia, em nome de Jesus. Não precisa mais. Você nasceu para produzir. E alguém estava olhando ali dizendo: se ele orar, eu vou orar. Eu já observei que quando eu paro na hora do meu almoço para orar, que eu curvo a cabeça, todas as pessoas que estão sentadas na mesa, elas param para orar, porque elas se sentem constrangidas por não orarem. E muitos que nem tinham essa prática, passaram a ter. Você nasceu para produzir, ainda que seja fazer com que o outro tenha um momento de oração na hora do almoço. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Eu oro, meu Deus, pelo filho da Vera que está lá hospitalizado. Eu oro, meu Deus, Pai querido, por cada pessoa que está aqui dentro da igreja essa noite. Eu oro, meu Pai, por aquele que veio buscar cura divina. Ele entendeu que ele está plantado na videira. Ele entendeu, meu Pai, que existe um propósito: produzir frutos. Produzir em prol do seu reino. Ele é testemunha viva. Ele é carta viva do Senhor sobre essa terra. O resultado daquilo que ele espera virá quando ele produzir o que também o Senhor espera que ele produza. Oh, aleluia. Não podemos ter a síndrome do filho pródigo, estarmos dentro da casa esperando a herança, porque quando recebemos a bênção da herança, vamos embora. Oh, Jesus, toma em tuas mãos, meu Deus, a cada família,
Que o Senhor possa nos ensinar através dessa palavra, possa ter falado conosco, Espírito Santo, e que nos leve para casa em segurança. Pai, que aquele que precisa de uma porta de emprego, que o Senhor abra. Aquele que precisa, meu Deus, que o filho volte, que o esposo volte, que a família seja restaurada. Tu és poderoso para colocar esta família de pé, ó Pai. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos vivos em Tua presença. Tantas pessoas morrendo de Covid, de AIDS, de tiro, de drogas, de overdose de cocaína. Quantas pessoas, meu Deus, Pai querido, se foram no dia de hoje, mas nós estamos aqui. Ainda aquele que o médico disse que não duraria uma noite, já virou a noite, já está virando a segunda, porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. Oh Pai, muito obrigado, Jesus. Cuida do teu povo, leva-nos em segurança. Aleluia. Aquele que está à espera de um milagre, apresenta as suas mãos e diga: Jesus, eu espero o meu milagre, eu preciso do meu milagre, eu creio no meu milagre, e em teu nome eu tenho fé que saio daqui com as bênçãos em minhas mãos, com o resultado, meu Deus, aleluia, daquilo que eu vim buscar. Eu creio que está em minhas mãos. Você crê nisso? Diga amém. Então, em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, eu vou para casa certo do meu milagre. Meu milagre chegou, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo e seja sobre a tua vida. Que o Senhor o abençoe e te guarde, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Domingo tem um café com todos os obreiros às 9 horas da manhã e o culto à noite.